Olá, minhas amigas e meus amigos do curso de aprofundamento bíblico. Então, nós já estamos no terceiro vídeo e também o terceiro encontro sobre esse grande trabalho que nós estamos fazendo, que é um curso de 2 anos. Este ano de 2023 é o Antigo Testamento e 2024 o Novo Testamento. Então, nós estamos no terceiro encontro de visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. E hoje nós já vamos começar, então, a história de Israel. E a história de Israel começa com as madriarcas e os patriarcas. Quer dizer, o pai e a mãe de Israel, ou a mãe e o pai de Israel, que aqui é um conjunto. As mulheres vai parecer muito forte aqui na frente. Mas antes disso, nós precisamos relembrar um pouquinho os 2 encontros passados. E nós terminamos o encontro passado falando das chaves de leitura para nós entender a Bíblia. E as chaves de leitura, então, uns 5 minutinhos aqui para nós entender. Vamos conversar um pouquinho para fazer essa ponte entre a metodologia, a leitura de ler a Bíblia, que é a partir da realidade. Olha a nossa realidade de hoje e vamos até a Bíblia para ver o que a Bíblia pode nos ajudar nesses grandes problemas da vida, mas tudo isso eu não faço sozinho. Nós temos que fazer junto com a comunidade, junto com nossos grupos. É um conjunto, ninguém faz nada sozinho. Nem Jesus fez nada sozinho. Jesus teve a companhia dos apóstolos e das mulheres. Quando a gente vai olhar aqui devagarinho aqui na Bíblia, um monte de mulheres acompanhando Jesus. Muito bem. Então, o tema que nós encerramos no encontro passado foi os discípulos de Emaús, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, do 13 ao 35. Então, vocês vão pegar lá esse texto e vai ler, né? Vai ler. Aqui eu vou fazer um resuminho, tá bom? Então, esse texto, ele tem três assuntos, 3 partes, né? Por exemplo, do 13 até o 24, Jesus não fala nada da Bíblia, Jesus não fala nada de comunidade. O bate-papo com os discípulos de Emaús, né, é só sobre a realidade. Daí, a partir do 25 ao 27, aqui do Lucas 24, versículo 13, né, até o 24. Do 25 ao 27, aí Jesus fala da Bíblia. E depois tudo isso se encerra no versículo 28 até o 35, que ele vai falar sobre a comunidade. Vamos lá um pouquinho para nós entender, então. Então, por exemplo, você vai ler lá a realidade da vida. É o primeiro bloco desse texto. Do versículo 24, ou melhor, capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, do versículo 13 ao 24. Aparece assim, ó, logo no comecinho, eu vou ler aqui para vocês verem, depois a gente continua a história. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando pelo caminho sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e pôs a caminhar com eles. Mas os olhos estavam como embaraçados, eles não reconheceram Jesus. E Jesus disse sobre: o que vocês andam conversando pelo caminho? Ó, 2 discípulos. Um chamava Cleofas, está escrito aqui, ó lá. Eles pararam com o rosto, enquanto caminhavam, eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: você é o único estrangeiro que está aqui em Jerusalém
que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Então aqui começa com duas perguntas. O que vocês estão conversando pelo caminho? Eles estavam tristes, eles estavam fugindo, eles estavam sem esperança, eles estavam completamente perdidos. Porque o seu mestre, aquele que eles tanto acreditavam, foi assassinado. E um deles chamava Cleofas. Qual que é o nome do outro? Não tem. Aqui não tem. Mas o estudo da Bíblia é para isso. Quando você vai estudando a Bíblia, a gente descobriu o nome do outro discípulo ou da outra discípula que estava acompanhando esse Cleofas. É a sua esposa. É a sua esposa, Maria. Aí nós vamos ver lá no Evangelho segundo João, capítulo 25, do versículo, ou melhor, capítulo 19, do versículo 25 ao 27, que lá aparece nos pés da cruz, que estavam lá as Marias. A Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, a Maria de Cleofas e a Maria, mãe de Jesus, e o discípulo que Jesus amava. Maria de Cleofas. Então é essa Maria que estava aqui. Então, a Bíblia, em algum lugar, a mulher está escondida. Mas ela, quando você vai olhar de pertinho, essa mulher aparece. E hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Estou gravando o vídeo justamente no Dia Internacional da Mulher. As mulheres avançaram muito, tiveram muitas conquistas. Hoje nós temos mulheres em todos os lugares da sociedade, mas também temos muitos problemas, muita violência. Aumentou muito mais o femicídio, que é o homem que mata a mulher. E Jesus jamais quer uma coisa dessa. A mulher deve ser respeitada, deve ser amada, companheira, amorosa. A mulher, qual que é o lugar da mulher? Aonde ela quiser. A mulher, se você vai olhar na Bíblia de pertinho, é as mais importantes. Nós vamos ver um pouquinho hoje na história dos patriarcas e das matriarcas. Quem manda lá são as matriarcas. O objetivo também aqui, a palavra não seria mandar. É os dois trabalhar em companheirismo. Muito bem. E Jesus pergunta para ele, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles falam, muito triste. Você não sabe aonde que aconteceu aqui? Veio um profeta chamado Jesus de Nazaré, que ia mudar a situação, ia mudar a situação. Mas o nosso chefe, o nosso doutor, o mataram. E falaram que ele ressuscitou, mas ninguém viu, ninguém até agora não sabe nada. Então Jesus faz muita pergunta. Aí, o que foi? Eles falam. O que foi que aconteceu, né? Jesus, porque vocês estão conversando pelo caminho. Eles falam isso aí. Aí ele fala, mas você não sabe o que foi? Não sei, o que foi? Duas perguntas. E parece o texto aqui, até o versículo 24, né? Que eles vão conversando. E esse ia caminhar 10 quilômetros ou 12 quilômetros até Emaús. Pessoal, caminhar 8, 10 quilômetros, dá para caminhar bastante, não é mesmo? Até Emaús, dá para caminhar muito. E conversaram muito pelo caminho. Quando aqui Jesus só fala da realidade da vida, problema das mulheres, problema de violência, contou toda a história. Quando eles vão chegando lá em Emaús, depois de andar 10, 12 quilômetros, olha, hoje em dia para mim andar 12 quilômetros eu gasto 3 horas. Vamos supor que eles andavam bem 2 horas e meia. Deu para conversar bastante, hein? 2 horas e meia de reunião, hein? Dá para conversar bastante. Quando chegaram lá em Emaús, ele fez de conta que ia mais para frente. Aí vocês vão ver lá o texto. Aí eles falaram, não, vamos passar, a noite vem chegando e a noite é perigosa. Quer dizer, fica aqui conosco, Senhor. E ele entrou, né? Ele entrou lá para ficar. Mas antes disso aqui, no versículo 25 ao 27, Jesus responde uma pergunta para eles, né?
Jesus fala para ele, depois de todo aquele bate-papo durante o caminho, Jesus vai lá no versículo 25 ao 27 e fala para eles, mas não era preciso acontecer tudo isso? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus fala a respeito dele. Olha só, Jesus bateu o papo até perto de Emaús, Jesus falou da Bíblia, eles reconheceram Jesus? Não. Daí que chega aquilo que eu já adiantei um pouquinho para vocês, né? Jesus entra na casa, e Jesus pega o pão, reza e parte o pão. Aí Jesus, é ele, é Jesus! Jesus desaparece. Sabe o que acontece aqui? A partir do versículo 28, diz que eles voltam correndo para Jerusalém, para contar para os 12 tudo o que eles viram no caminho. O que eles viram? A realidade da vida, descobriram a realidade da vida. E eles viram a Bíblia que Jesus explicou. E eles viram Jesus partindo o pão. E quando Jesus sumiu, eles voltaram correndo. Voltaram com alegria, sem medo, cheio de esperança, com coragem. E começou tudo de novo. Assim é eu, é você, minha irmã. Nossa metodologia, que nós vamos fazer esses 2 anos, primeiro nós vamos olhar a realidade da vida, que é ruim, eu não gosto de ver também. Ah, mas é tão chato ver alguém falar de morte, de violência, de fome, de tristeza, de deslizamento de terra, problema. Mas existe. Eu não posso encobrir. Todo mundo está falando na televisão, em todo lugar. É a realidade da vida. Mas nós temos uma força superior, nós temos a palavra de Deus. Aonde Jesus vai lá no versículo 25 ao 27, ele vai dizer assim, olha lá, ele vai dizer assim, então lhe disse, por que vocês estão com o coração duro para acreditar? Tudo que os profetas anunciaram. Mas não era preciso que o Messias sofresse tudo isso? Para chegar na sua glória, e explicou a respeito das Escrituras, e começando por Moisés, passando por todos os profetas. Jesus falou a respeito dele. Eles conheceram Jesus? Não. Mas quando Jesus chegou na comunidade, olha lá, quando estavam perto do vilarejo para onde ia, ele deu a entender que ia mais adiante. Mas ele insistiu, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou, rezou, abençoou o pão. Pessoal, para nós encerrar essa primeira parte, para nós ir para entrar na história de Israel. Primeiro, a realidade da vida. Do versículo 3 ao 24. Jesus só olhou a realidade. Para nós continuar aprofundando, Lucas 24, 25, 27, falar da Bíblia. E tudo se encerrou na comunidade, 28 ao 35. Metodologia Bíblia é isso aí, meus irmãos. Agora nós vamos começar então. Vocês devem ter também a apostila aí, tem o material, a gente manda via e-mail. Quem está assistindo no YouTube e não me conhece, não tem o material, entra lá no meu WhatsApp, identifica quem você é, qual cidade que você é, certo? Eu sou o Sebastião, eu sou o Narciso, eu sou qualquer nome de tal cidade. Eu quero receber o material. Você recebe sem nenhum custo, a gente manda no e-mail, ou a gente manda no WhatsApp, o que você achar melhor. Meu WhatsApp é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Entra lá, identifica, eu não posso mandar, né? Porque às vezes acontece também de vir a pessoa, vem muito hack no celular da gente. E fala que vocês querem aprender um pouquinho mais da Bíblia. E também, se você está aí e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Inscreva no nosso canal e
Aqui é o canal da evangelização. Muito bem, entramos agora na história de Israel. E hoje nós vamos conversar sobre as mães e os pais de Israel. Em muitos lugares você vai ouvir assim, os patriarcas e as madriarcas. Ou eu prefiro falar as madriarcas, as mães de Israel, madriarcas e os patriarcas. Tudo é importante. Mas como os patriarcas estão mais conhecidos, vamos falar mais sobre as mães hoje, que é o Dia das Mulheres, né? Quando eu falar de mãe, aqui na história de Israel, começa com Agar, que é a escrava de Sarai. Vai falar de Sarai, que é a mulher, a esposa de Abraão. Depois vai falar de Rebeca, que é a nora de Abraão e Sarai. Depois vai falar das noras de Isaac e Rebeca, que é a Lia e a Raquel. Pessoal, aqui, por enquanto, tem 5, né? Agar, Sara, Rebeca e Lia e Raquel. Mas aqui é só o começo. Quando você vai ler lá, tem milhares de mulheres que estão na história de Israel. E quando você vai ler com cuidado, você vê como é importante a história dessas mulheres e destes homens. Claro, vocês aprenderam que a Bíblia não é ao pé da letra. Aqui é chamado, são as pastoras e os pastores seminômades de Canaã. São pessoas que andavam pelo deserto com suas cabras, com os seus carneiros, procurando comida para a sua vida em todos os dias. Muito bem, eu gostaria de começar um pouquinho aqui com vocês, conversando sobre Agar. Como é que começa a historinha de Israel? A história de Israel, ela começa mesmo com a Sara, ou chamado de Sarai, e também com o Abraão. Então conta uma historinha lá, que Deus chamou Abraão, e o Abraão, lá na cidade de Ur, ele andou quase 2.000 quilômetros para chegar à terra de Canaã, que foi chamado por Deus. Ele é o capítulo 12, lá do Gênesis, você vai ver lá. Vamos aprofundar no outro vídeo isso aí, vamos retomar tudo, né? E a Sarai vai com ele. Só que Deus prometeu para ele terra, que ele não tinha. Deus prometeu para ele uma grande geração e prometeu para ele bênção. 3 coisas lá: terra, geração e bênção. Mas ele a Sara não podia ter filho, era escrava. Então, ou melhor, era estéril, era estéril, não podia ter filho. Mas ela tinha uma escrava chamada Agar. Era egípcia, era mulher e era escrava. Tinha tudo de ruim contra ela, como tem hoje muita coisa ruim contra as mulheres. Aí, eu estou falando aqui do Gênesis 16. Vocês podem ler lá o Gênesis, capítulo 16. Ele não é curtinho, lê inteirinho lá para vocês verem. Vai contar toda a historinha que eu estou falando para vocês. E ela deu a escrava como esposa de Abraão, para ele ter um filho com ela, para continuar a geração. Pessoal, e assim aconteceu. Abraão tomou ela como mulher e ela ficou grávida. Agora, veja bem, não é isso que Deus queria. Às vezes nós, seres humanos, colocamos, como é que é? Como diz, o carro na frente dos bois. Tem um tempo para isso. E quando ela ficou grávida, ela ficou toda feliz e falou: olha, eu estou grávida e a patroa não é. E a patroa não gostou. E o que a patroa fez? Ela mandou o Abraão. O Abrão aqui, ó, ele maltratou de tal modo Agar, né, Sarai, e mandou embora da sua terra. Quer dizer, aí aparece aqui Deus agindo em favor da Agar. Vocês viram o texto? Vai aparecer aqui. Depois vocês vão falar para mim onde é que está aparecendo. O texto é pequenininho. E essa Agar, essa escrava, é tão importante que ela aparece em 2 capítulos. O capítulo 16 e também no capítulo 21, a partir do versículo 8, aqui, ó. A partir do versículo 8 até o fim. E aqui
ela já era a mãe de Ismael, e Deus já tinha concedido a graça para Sara, e ela já era mãe também. Mas daí a briga aqui é sobre a herança. Que o dia que o Isaac foi desmamado, ela chamou Abraão e disse: olha, Abraão, aqui já era Abraão, olha, Abraão, agora como é que vai ficar a herança? Lê lá para vocês verem. Como é que vai ficar a herança? A herança vai ficar para quem? Para Ismael? Ou a herança vai ficar para o Isaac? Ou vai repartir? Não, não vai dividir nada. Pega essa escrava e manda embora. E assim o Abraão fez. É só ler o texto que vai perceber aqui, ela vai dizer assim para o Abraão, né? Manda essa embora. Vocês estão percebendo quem que toma a decisão aqui? Nem vou falar que manda, né? Sabe quem que toma a decisão aqui? A Sara. E ele mandou ela embora. E ela foi embora. Agora, ela saiu errante pelo deserto de Bersabeia. Agora, com a criança no pescoço, de 2 anos, vamos dizer assim, com um cantil de água assim, ó, e um pãozinho. O deserto durante o dia é 45 graus, 50 graus de calor. De noite 0 grau, era para morrer mesmo. Mas ela morreu? Não, Deus não deixou. Lê lá para vocês verem. Principalmente quando você vai ler lá o versículo de 15 até o 20. Deixa para vocês lerem isso aí, tá? Deus não deixou o menino morrer, e nem Agar morrer, como também no capítulo 16. Então, o que aparece aqui? Deus agindo do lado daquele que está lascado, aquele pobre, a marginalizada. Quem que era marginalizada aqui? Agar, mãe solteira, mulher escrava estrangeira. Tinha tudo de ruim para ela, era para morrer mesmo. Como alguém diz hoje, eu já ouvi gente falar, importantíssimo, grandes políticos, empregada doméstica não tem que ter direito. Direito para quê? Eu fui o único deputado que assinei um monte de documento contra ela. Ela já come na casa do patrão. Ela já bebe e vai embora. Recebe seus R$100 por dia, 150, acabou. Qualquer direito. Quer dizer, escravidão. Não tem direito de férias. Não tem direito de receber o fundo de garantia. Não tem nada. Tiraram o direito da mulher. Aqui, Agar não deixou. Ela exigiu o seu direito. Como você, mulher aí, tem que exigir o seu direito também. Mais um pouquinho, porque a hora aqui passa muito rápido. O nosso vídeo só vai 25 minutos. Já está com 23, talvez vamos atrasar um pouquinho. Depois vem a Rebeca, que é a nora de Sarai e de Sara com Abraão. Aí ela casou com Isaac. Mas lá no capítulo 25 diz que ela também não ficava grávida, ela era estéril. Era estéril. Mas até que um dia Deus concedeu e ela ficou grávida. Só lê o capítulo 25 do Gênesis, até vou deixar marcado aqui para vocês, a partir do versículo 19, até o final. E um dia Deus concedeu que ela ficasse grávida. Lê lá depois 25, aqui não dá para nós aprofundar muito. E ela ficou grávida e tinha 2 crianças no seu ventre. E diz que as 2 crianças estavam brigando dentro da barriga dela. Ela falou, mas então não vale a pena, porque essas crianças ficam brigando na minha barriga. Aí Deus explicou para ela, porque ela também era estéril, podia ter filho. Deus disse para ela, olha, dentro da seu ventre tem esses 2 povos. E dentro do seu ventre tem 2 nações. E assim aconteceu. Nasceu primeiro Esaú e depois nasceu Jacó. Jacó significa Israel. Esaú significa Edom. Quer dizer, os edomitas e os israelitas foram inimigos no final da história, né? E depois Jacó ficou com a bênção. É uma história muito longa, a gente vai aprofundar no próximo encontro, né? E o Esaú perdeu a bênção. Mas no final eles ficaram felizes. Eles se encontraram e eles se perdoaram. E o que a Bíblia quer mostrar com isso? A Bíblia quer mostrar a importância do perdão. A Bíblia quer mostrar a importância do amor. A história está aí. Vocês viram lá nos 2 vídeos, né? A Bíblia não quer contar a história.
mas a Bíblia tem história. E a Bíblia quer mostrar como que Deus age na história. Quando você for lendo a Bíblia, vai lendo nesse sentido, nessa ótica. Só olhar os textos que eu já citei para vocês, né? Aí no próximo encontro nós vamos falar de Raquel e de Lia, que são as duas esposas de Jacó, né? Jacó teve duas esposas. E claro, se for para aprofundar sobre Esaú, é uma longa história, muito bonita também. Que depois, no final, lá no capítulo 36 do livro do Gênesis, eles se unem. E no próximo encontro, então, a gente vai falar, olha, aqui tem 3 itens, hein? Nós vamos falar, olha, a história de Abraão, a história de Sara, modelo do povo de fé. Depois nós vamos falar a história de Isaac, Rebeca, Jacó e Lia, povo de irmãos, povos protegidos por Deus. José bendito no Egito, providência de Deus e previdência dos homens. E assim vai. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui hoje, minhas irmãs, Dia das Mulheres, parabéns a todas e os homens também. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser, continuando, aprofundando aqui, olha lá, sobre a história dos patriarcas e matriarcas, ou matriarcas e patriarcas. Um grande abraço a todos, inscreva lá no canal.